Muito bom dia, meus amigos. Diretamente dos Homens que Oram, mais um salmo de número 59, Manaus, 8 de março, 5:20. Súplica por libertação. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. É a terceira melodia. Hino de Davi. Quando Saul mandou que lhe vigiassem a casa para o matar. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado. Ó Senhor, sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, proferem ameaças e em seus lábios as espadas, pois dizem: quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso, pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados e pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os para que deixem de existir e se saiba que Deus reina em Jacó, até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida e, se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Pai amado e todo-poderoso Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Nos colocamos diante de ti, Senhor, como aprendizes, como servos, como filhos teus, Senhor. Te peço, ó Pai, que venha com a tua sabedoria, com a tua clareza, com o teu discernimento e venha guiar todo esse ensino, Senhor. Vem, meu Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a sermos discípulos que honram aquilo que fazem na tua palavra, Senhor, que possamos exercê-la até nos tornarmos completamente verdadeiros em ti, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá uma volta lá em 1 Samuel, tem uma pequena introdução. O Salmo, né, esse Salmo 59, ele nasce de uma noite muito tensa, né?
Não foi uma poesia em paz. É uma oração escrita sobre uma ameaça real. O rei Saul já havia tomado uma decisão: eliminar Davi. Então ele enviou homens durante a noite e a ordem era simples: vigiar a casa e esperar o amanhecer. Então a ideia era fria e calculada. Assim que o dia clareasse, assim que Davi saísse pela porta, eles iriam o matar. Então a casa estava cercada, não era uma imaginação, não era uma paranoia. E dentro da casa, alguém percebeu o que estava acontecendo, que era sua esposa Mical, né? A filha do próprio Saul. Viu os homens posicionados do lado de fora e ela entendeu imediatamente o plano e disse urgente, né, para Davi: se você não fugir esta noite, amanhã estará morto. Então ela abriu uma janela e pela janela Davi desceu escapando na escuridão da noite. Depois disso, Mical armou uma cena dentro de casa. Ela colocou uma estátua na cama, cobriu com roupas e colocou pele de cabra na cabeceira para parecer o cabelo humano. Quando os homens chegaram lá para prender Davi, ela disse: ele está doente. Mas Saul, não satisfeito, né, mandou trazer a cama inteira. Quando entraram no quarto, descobriram que era apenas um boneco. Davi já estava longe. É nesse cenário que nasce aí o Salmo 59. Uma noite de perseguição, homens rondando a casa, um plano de morte do lado de fora. Mas dentro dessa história aparece aí algo extraordinário, né? Enquanto a casa estava cercada, o coração que confiava em Deus não estava. E é dessa noite de tensão que nasce uma oração que aí atravessou milênios, né? Uma oração que começa com perseguição e termina com um cântico. Isso aí tudo está em 1 Samuel, né, 19, 11, 17. Aí Davi está cercado, literalmente marcado para morrer. Mas agora vamos observar aqui a parte interna, né, que é o Salmo. Então, o primeiro bloco vai de 1 ao 2. Ele diz: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Então, o que que Davi toma como primeira estratégia, né? Ele corre primeiro para Deus. Então, Davi faz uma oração que é o seu único recurso. Isso revela o padrão do seu coração, né? Da sua mente. Então, quando o perigo chega, a primeira reação não é o desespero, é relacionamento. Ele diz assim: Deus meu. Então, ele cria um contraste claro, né? Deus meu versus meus inimigos. Então, essa pequena expressão aí, ela revela a identidade de Davi. E antes de falar da ameaça, ele reafirma essa aliança. Então, ele primeiro traz a identidade e depois ele traz o problema. Então, quem perde isso, quem perde a identidade, entra em pânico. E quem mantém isso entra em oração. Sabemos que o principal recurso, né, do cristão é a oração. E aí, né, Davi, ele nos ensina algo, né? Deus como o primeiro recurso, não como o último. A maioria ora quando todas as opções falham. E Davi começa pela oração, né? E lembra também Jesus, que sempre estava em oração. E era por isso que ele fazia os milagres. Ele não orava na hora dos milagres, porque ele já tinha orado antes. Aí ele revela também a aliança, né, que define aí toda a realidade de Davi. Ele não começa dizendo
meus inimigos, meu medo, minha raiva, né? Ele começa dizendo, Deus meu. E aí ele separa as pessoas de comportamento. Ele poderia ter falado, esses soldados, né? Esses guardas reais, mas não. Ele ele vem e destaca os que praticam iniquidade. Então, ele não generaliza, ele especifica, né? Ele não define apenas quem são, ele define aqueles que o fazem, né? Pelo que estão fazendo. Então, isso aí nos mostra um discernimento moral dele, né? Ele não generaliza, ele não cria um aspecto ali, todos os soldados, esses guardas reais, esses bandidos. Ele traz exatamente o que eles estão fazendo, né? Nos dias atuais, quando uma crise aparece hoje, o padrão normal é tentar resolver, né? Reagir emocionalmente. Num caso mais tranquilo seria buscar conselho humano, ligar para alguém, e não é errado, mas desde que seja para o seu líder, né, espiritual, para alguém que ora contigo, para alguém que faça parte, né, desse meio, não alguém do mundo que vai responder com o próprio entendimento. E aí só depois, talvez, ela vá buscar a oração, né? Ou não consegui nada, vou orar agora. Então, o homem espiritual, ele funciona diferente. Ele corre primeiro para Deus. E não é por fraqueza, é por entendimento. Sempre orar sem cessar, orar sem parar, né? A Bíblia, ela vem ratificando essa prática como um estilo de vida. A oração para o cristão é um estilo de vida, né? Assim como o nosso metabolismo é reflexo do nosso estilo de vida, assim também é a nossa alma, pelo nosso estilo de vida espiritual, né? Então, um experimento simples aí para o nosso dia a dia. A próxima vez que surgiu uma pressão, antes de explicar, antes de reagir, antes de resolver, pare e diga, né? Senhor, isso primeiro passa por ti, né? Pai, eu te apresento esse problema. Pai, eu trago aqui diante de ti essa situação que estou passando, né? Você está colocando tudo em ordem, está mostrando para sua alma, para sua mente o que deve ser feito primeiro, a sua primícia diante de qualquer problema. Várias vezes isso sendo feito, repetido, vai entrar num padrão, num hábito, né? Então, isso treina a sua alma a lembrar quem governa a sua história. Em Mateus 6:33, Jesus nos diz assim: busquem primeiro o reino de Deus. Então, quando Deus ocupa o primeiro lugar, as outras coisas param de governar o coração, né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E tem vários aspectos dentro desse primeiro mandamento. Primeiro, quando você busca a Deus sobre todas as coisas, né, você o adora, então você vai se tornar mais parecido com aquilo que você adora, com aquilo que você ama por primeiro, né? E segundo, você está demonstrando também um amor próprio, porque você está buscando um amor genuíno, você está buscando a justiça divina, né? Você está buscando esse entendimento para si, né? E para aqueles que estão ao seu redor. Uma vez que você tem esse entendimento, você derrama sobre as pessoas ao seu redor. E aí em Salmos 18:2, lembrando, né? O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Então, Davi ele vai construindo um padrão, perdão, de pensamento. Deus é refúgio antes
de Deus ser solução. Muitos de nós, quando erramos, nós até nos evadimos, né, da presença de Deus, nós ficamos envergonhados. E o primeiro momento tem que ser esse, de se refugiar em Deus, né? Buscar abrigo para se preparar para não cair mais e não fugir dele, né? Assim também quando, no caso, como a gente viu aqui nos Salmos, Davi alega, né? Ele tem a consciência totalmente limpa e ele busca Deus de imediato. Então, você vai ver aí, né, há homens que dizem confiar em Deus, mas na prática, Deus é apenas o seu plano B. Todas as vezes que você tiver um plano B, você já está planejando fracassar no plano A. Você já está pensando numa alternativa. E quando você tem uma alternativa, você não se empenha na primeira, né? Você não se entrega para que haja êxito. E aí vai usar o alfabeto inteiro. Hum. Então, primeiro tentam resolver sozinhos, depois clamam a Deus para ajudar. Isso não é fé. Isso é apenas uma emergência espiritual. Deus não é a sua muleta. A gente já viu casos e casos, né? Um testemunho até do nosso Luciano Subirá, que ele confessa, né, que ele nos testemunha que ele usava Deus para escape e livramento com a sua obesidade, usava como emergência, né? E não quer dizer que seus exames estão tudo ok, não quer dizer que você é saudável, você está predisposto a qualquer situação. Assim também é no mundo espiritual. Não quer dizer que as coisas não estejam tudo bem, mas que você também não está predisposto a errar ou a cair em algo pior, né? Até mesmo a porta que se fecha e não se abrirá mais. Então, quando a pressão chega, qual é o seu primeiro movimento? O que você faz primeiro? Mostra. O que você faz primeiro mostra onde você acredita. Quem está na sua segurança? Quem você está se apoiando? Quem é a sua rocha? Quem é a sua fortaleza? Então, alguns correm para o controle, outros correm para pessoas, dinheiro, até mesmo para uma fuga emocional. Mas Davi, ele nos ensina, né, com seu exemplo, ele corre para Deus, né? Não porque não sabia agir, mas porque sabia quem governa o resultado. Tem um louvor que o vocalista fala que ele é filhinho de papai, né? Não toque em mim que eu vou falar pro meu pai. E Davi faz a mesma coisa, né? Não toque em mim que eu tenho um pai que governa o resultado. E vocês não vão se dar bem com isso. E a gente vai para o segundo bloco, do 3 ao 4. Pois eis que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado. Ó Senhor, sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Então, Davi aqui, ele diz algo de extrema importância, né? Ele descreve o perigo com muita honestidade, né? Uma honestidade total de tudo que está acontecendo. Armam ciladas, se reúnem os fortes, se apressam para atacar. É um perigo, né? Real. Isso não é uma paranoia, é a realidade dele. Mas você observa um detalhe mais profundo. Ele diz: sem que eu tenha cometido transgressão. Isso não é uma arrogância,
né, espiritual. Isso é a consciência limpa. Não fiz nada, não cometi nenhuma transgressão, nenhuma iniquidade, não traí o meu rei. Pelo contrário, estou honrando, né? Ele era já ungido do Senhor, mas mesmo assim ele não se justificava em tomar uma atitude arrogante, em querer tomar o trono. Agora eu sou ungido do Senhor e o Saul aqui é meu inimigo e está atrasando a minha posse do trono. Pelo contrário, ele respeitou o tempo de Deus, né? Ele seguia totalmente obediente àquilo que Deus já tinha declarado para ele. Então ele não tinha cometido nada contra o rei, contra o reino. É, nosso escritor Michael Henry, ele comenta algo aqui que tem muito a ver com isso, né? A inocência do justo não impede a perseguição, mas sustenta o coração durante a perseguição. Ou seja, a justiça não garante a ausência de ataque, né? Mas garante a firmeza da alma quando o ataque chega. Pensar que você vai entrar numa floresta, né, numa selva, e agora achar que os predadores não vão te atacar porque você é uma boa pessoa, né? Não existe isso, né? Então, mas vai haver justiça para ti, né? Uma vez que você é justo, você é justificado, haverá justiça. Deus está vendo, né? Ele diz aqui: desperta e vê, né? Não porque Deus estivesse dormindo, né? Mas porque a fé dele sabe que quando Deus se levanta, a história muda, a história se torna diferente, né? Deus está a favor dele, ele está pedindo e clamando que o céu se levante, e é isso que a oração faz. Ela faz com que o céu se levante a seu favor, assim como a gente já viu em inúmeras histórias, né, de, de reis, né, que clamaram a Deus e Deus se levantou a seu favor. Até mesmo os sacerdotes, né, a história de Samuel, que foi orar pelos israelitas, né, e falou para que eles fossem à guerra com os filisteus, e Deus ouviu a oração e mandou raios e trovões, e os filisteus ficaram atordoados, né, e fugiram. Os israelitas ganharam essa batalha, mais uma prova que Deus ouve, né? Então aí Davi, ele nomeia o perigo sem negar a realidade. Ele não age, né, com uma imaginação, não, isso não existe. Enfim, ele não fantasia. Ele não é ele não tem uma fé fingida, né, que não existe uma ameaça. Ele sabe da ameaça, né? Então, a fé é olhar para essa ameaça sem tirar Deus da equação. Ele sabe que o perigo é real, tá ali o inimigo me atacando, me rodeando, querendo a minha morte. Mas Deus é muito maior, né? Então, ele protege a consciência dele, né? Consciência limpa se torna aí um escudo emocional. Quem sabe que agiu corretamente não é destruído pela acusação. Você vai ver muitas pessoas, né? A gente vê histórias, pessoas sendo acusadas, pessoas sendo xingadas, e é o outro lado muito tranquilo, muito calmo, tipo, às vezes até sem entender por que está recebendo aquele ataque, porque a pessoa está com a consciência limpa, né? Você fica assim, nossa, mano, que desproporcional, né? Que nem um aluno falar para mim, assim, que gratuito. Você fica sem entender porque a sua consciência está limpa, não foi isso, né? Então, e ele chama Deus para a cena, né? Desperta e vê. Então, aí mostra uma convicção, né, que Deus ele não é um espectador da injustiça, pelo contrário, né? Onde há injustiça, Deus está agindo para que ela
seja extinguida, né? Que haja a justiça dele em primeiro lugar. E aí a gente vê no cotidiano as pessoas hoje, né, estão em conflitos aonde a sua consciência está limpa, né? Aí mesmo assim você é acusado. Há conflito entre pessoas e você é acusado, né? Mal interpretado, é atacado, é injustiçado, né? E isso gera uma pressão enorme, né? Porque a mente humana quer resolver tudo de imediato. Mas Davi mostra que a consciência limpa, né, tem uma dependência de Deus. E isso traz a estabilidade interior. É somente assim, né? Quando você tem essa dependência de Deus junto com a sua consciência limpa, você vê ali a estabilidade interior. A gente precisa fazer três perguntas diante desses conflitos, né? Minha consciência está limpa diante de Deus? Estou reagindo ou estou orando? Estou tentando controlar o resultado ou entregar a causa? Então, essas perguntas elas vão reposicionar o seu coração. Em Mateus 5, 11, 12, Jesus nos ensina: bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, a perseguição injusta ela não define o valor do justo, ela revela. Árvore que dá fruto, né? Leva pedrada. Então, está sendo uma perseguição injusta nesta árvore. Está revelando que ela é frutífera. Em 1 Pedro 3,16, diz assim: conservem boa consciência. Então, quando a consciência está limpa, a acusação perde o poder de dominar a tua alma. Você está tranquilo, está de coração limpo, né? Você está colocando a sua cabeça no travesseiro da paz, da tranquilidade do próprio ser. E por mais que você se sinta, alguém venha lhe acusar, você não se sente dessa forma, né? Você não se identifica. Então, existe uma diferença entre dois tipos de sofrimento: sofrer pelas próprias escolhas ou sofrer pela, pela fidelidade. O primeiro exige o arrependimento, né, das próprias escolhas. O segundo exige a perseverança, né? Você precisa perseverar na fidelidade de Deus. Confundir os dois aí destrói muita gente, né? Achar que a tua escolha é a escolha de Deus. Quando você enfrenta a oposição, sua consciência está tranquila diante de Deus? A paz do justo não nasce da ausência de conflitos, né? Ela nasce da consciência alinhada com Deus. Se a consciência está limpa, a alma consegue esperar. Se a consciência acusa, qualquer conflito vira desespero. Terceiro bloco, 6 ao 7. Ao anoitecer, uivam como cães. À volta da cidade, proferem ameaças. Em seus lábios há espadas, pois dizem: quem vai ouvir? Os caras estão ali tramando, né? Podemos ir lá, matar, né? Destruir logo ele. Quem vai ouvir? Ninguém vai ver. Tá escuro. Imagina uma cidade que a única iluminação eram tochas, né? As ruas, a maioria das tochas já estavam apagadas, quase não dava para ver quem estava ali, né? Então eles lançam essa, né? Quem é que ouve? Quem é que vê? E aqui, né?
Davi, ele coloca uma linguagem, né, de cães que rondam a cidade. No mundo antigo, esses cães não eram esses cães de hoje, domesticados, né? Eram animais selvagens, famintos, agressivos, andando em matilhas, né? Procurando algo ali para se devorar. E, e Davi, ele descreve, né, esse comportamento relacionando com esses cães, né? Persistentes, insistentes, barulhentos e agressivos, né? Então, eles voltam à noite. A escuridão é sempre o ambiente favorito da injustiça. E depois Davi diz aí, né? Nos lábios há espadas. As armas deles não são apenas físicas, são palavras. Palavras que ferem, palavras que acusam, palavras que destroem reputações. Mas aí vem um detalhe a mais, né? Eles usam. Quem é que ouve? Então aqui está a maldade. O perverso acredita que não existe testemunhas. Quando alguém acha que Deus não está ouvindo, eles tornam qualquer atrocidade possível, né? Então, Davi expõe aí a maldade, né? O mal é persistente, voltam a anoitecer. Então, o perverso ele não desiste facilmente. O mal usa a boca como arma, em seus lábios há espadas. Então, a destruição muitas vezes começa com palavras. O mal acredita que Deus não está vendo quem ouve. Essa é a raiz de muita injustiça. As pessoas acharem que Deus não está vendo, não está ouvindo, que Deus não está nelas, né? E fazem atrocidades. Quantas destruições hoje não acontecem pela boca? A gente está vendo aí uma parte do mundo em guerra. Tudo partiu de uma verbalização, né? Mentiras repetidas, calúnias espalhadas, insinuações maliciosas, pessoas sendo atacadas sem prova. Quem faz isso geralmente acredita que ninguém vai saber, que ninguém vai cobrar, né? Ninguém está vendo. Nossa própria política brasileira passou por isso, está passando por isso, né? Mas aí Davi ele nos afirma algo que está aí guardado há 3.000 anos atrás. Deus vê e ele fará a sua justiça. Então faça aí um exame bem simples hoje, né? Como está o uso da sua boca, né? Palavras podem curar, edificar, defender ou destruir. Como é que anda, né? Antes de falar, pergunte: isso é verdade? Isso edifica? Isso honra a Deus? Porque os lábios, eles podem carregar a vida ou a morte. Em Mateus 12:36, Jesus nos diz assim: de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Palavras, elas não desaparecem, elas revelam esse coração, né? Já diz a palavra, né? A boca fala do que o coração está cheio. Palavras torpes não são só palavrões, são as intenções, são comentários maliciosos, né? São conversas que não edificam, são tramas. Em Tiago 3,6 diz assim: a língua é fogo. Uma única palavra pode incendiar relacionamentos, reputações, comunidades inteiras. E aí é fácil de identificar os cães que
os rondam, né? Difícil mesmo é perceber quando nós mesmos usamos os dentes, né? Quando usamos essas espadas em nossas bocas. Nem toda violência ela é física. Algumas das piores feridas da vida vieram de palavras. A gente vê aí histórias, testemunhos, né? Até a ausência dela. Tem muitas pessoas que cresceram revoltadas, tiveram uma vida totalmente mediana ou até desprezível, porque não houve um te amo do pai, da mãe, ou foi lançado palavras de maldições, você não deveria ter nascido, você não presta, isso, aquilo, outro, né? Por uma simples palavra lançada, você fere e torna um destino para essas vidas. Então, sua boca constrói pessoas ou ronda vidas procurando o que devorar? Quem vive perto de Deus aprende a usar as palavras para curar. Quem vive dominado pelo ego usa a palavra somente para dominar e destruir. A boca, ela sempre revela quem governa o interior, né? A gente vai pro bloco 4 e aí a gente vai começar a perceber agora a virada que Davi faz em todos os seus salmos, de 8 ao 9. Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Enquanto os inimigos cercam, planejam, conspiram e ameaçam Davi, Davi diz assim, que Deus vai rir deles. Não é um sarcasmo divino, isso aí é uma soberania absoluta. O que para Deus parece, o que para o homem parece uma ameaça inevitável, para Deus é apenas uma insignificância diante do seu governo. Imagina, ó, pessoas tramando contra o plano de Deus. Nunca houve vitórias, né? A conspiração humana aí, ela nunca pegou Deus de surpresa. Ele Deus não vai entrar em pânico, Deus não se desespera, ele simplesmente reina, né? Tem a história no livro do Tiago Brunet, que ele fala sobre um diretor de filmes, né? E ele, todo tempo, meio quieto aqui na hora das cenas e tudo, aí meio apático naquele momento, tudo ok. E foram perguntar para ele, né? E ele simplesmente disse: Cara, já foi tudo planejado. Não havia cenas de outros ângulos. Ele sabia exatamente o ângulo que deveria ser filmado, a cor da roupa do personagem, o, todo o cenário que estaria por trás em cada detalhe. Então era filmado exatamente com a visão que ele queria. A maneira dele estar meio ali tranquilo, que parecia apático, era exatamente isso. Ele governa o cenário, né? Ele estava acontecendo exatamente as coisas como ele já tinha pré-determinado. Assim também vejo eu com Deus, né? Jamais estará em pânico ou em desespero por tudo estar seguindo o seu fluxo, né? E aí Davi, ele muda completamente essa postura dele, né? Em ti, força minha, esperarei, né? Essa mudança que ele tem nos Salmos, que é extraordinário, né? E é extremamente profundo. E Saul colocou homens para vigiar a casa para matá-lo, mas Davi responde, né? Eu vigiarei em Deus. Então, enquanto eles vigiam para destruir, Davi vigiava para confiar. Essa é uma mente
madura, uma mente espiritual, né, de um homem que tem aliança com Deus. E aí ele relativiza, né, o poder do inimigo. Se Deus agir, a ameaça não é absoluta. Ele redefine onde está a sua força. Em ti, força minha. Não na estratégia, não na posição, não no controle, não no óleo ungido, né? Era em Deus. Então ele escolhe esperar, e esperar aqui não é passividade, é uma confiança ativa. E aí a gente vê no dia a dia quantas vezes hoje as pessoas entram em pânico porque alguém falou que um problema surgiu, um cenário apareceu ameaçador. Então a mente humana ela tende a ampliar o perigo, né? Ela quer a tua sobrevivência, então ela vai amplificar todas as variáveis daquele perigo para você se afugentar, para você sobreviver, né? E aí você educa a sua mente que você está em Deus, né? Você não vai ser um tolo, né? Pular na frente de uma bala, de uma faca, de um carro por causa disso, né? É uma fé inteligente. Então, o que deveríamos perguntar? O que Deus vê nisso, né? Deus vê isso, porque se nós vamos nos desesperar, a gente sai da presença de Deus. O desespero é sempre a ausência do Pai, né? E a gente tem que trazer a nossa mente para buscar a presença, né? E entender que muitas das vezes esse desespero não passa de uma poeira na eternidade. A gente conversando no encontro dos homens, não sei se o Elton está aqui, mas o cunhado dele falou algo bem interessante, né? Ele não ficava estressado diante dos problemas, porque ele sabia que uma hora os problemas seriam resolvidos. A, a mentalidade aí, né, de espiritual, né? Então, quando um problema parecer grande demais, faça uma pausa e pergunte: isso está fora do controle de Deus? Se a resposta for não, então o coração pode descansar. Então, treinar essa perspectiva muda completamente a sua forma de viver. E o treinar para nossa mente é repetição, repetição. A nossa mente, ela é moldada dessa forma, ela não resiste, né, à repetição. Quanto mais você estiver diante de um problema e colocar as suas orações antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão, você está treinando a sua mente, né? Se tiver a sua primícia de acordar pela manhã, entregar o seu dia a Deus, entregar as coisas, as suas tarefas para a vontade dele, tenho certeza que o Espírito Santo vai te auxiliar para que você tome decisões que sejam, que vão trazer alegria para Deus e paz no seu coração, uma consciência limpa. Então, em João 16:13, Jesus nos diz assim: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então a vitória de Cristo, ela redefine o tamanho das crises, né? Uma vez que ele venceu o mundo, ele trouxe, ele não só ele indica o caminho, Jesus está trilhando o caminho e está te mostrando por onde ir. E tanto que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele venceu o mundo dessa forma, sendo verdadeiro, né? E assim devemos ser, né? Tinha muitas aflições e ele não perdia o ânimo.
porque ele sabia de onde ele era e para onde ele estava indo. Em Salmos 2:4, ele diz assim: aquele que habita nos céus se ri, o Senhor zomba dele, né? E você vê em vários salmos Davi ele falando que Deus ri desses ímpios, né? Dessas pessoas que insistem em desafiar os planos de Deus. E Deus diz assim, mano, para com isso, cara. Não tem chance, né? Então, nenhuma rebelião humana consegue e conseguirá ameaçar o trono de Deus. Deus é soberano, né? Deus é soberano. Nenhum humano pode destroná-lo. Muitos homens vivem como se o mundo estivesse fora de controle, como se Deus estivesse tentando reagir às crises. Mas aqui a gente vê na Bíblia que ele revela outra realidade, né? Deus não administra emergências, ele governa histórias. O tamanho do seu medo revela o tamanho do seu problema ou o tamanho do seu Deus. Então, quando a mente ela perde a visão da soberania de Deus, qualquer ameaça parece gigantesca. Mas quando o coração entende quem governa o universo, a ansiedade perde a autoridade. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o trono continua ocupado. Lembrando Pedro, né, que foi andar sobre as águas e afundou. A tempestade não parou, né? Ele simplesmente deixou de olhar para Cristo e olhou para a tempestade. E Cristo foi lá e o tirou, né, de dentro. A tempestade continuava, mas Cristo estava com ele, né? Então, não tire a visão da soberania de Deus. Do 10 ao 11, meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor. Escudo nós. Aqui, né, diz assim, a misericórdia virá ao meu encontro. Davi, ele sabia usar as palavras, né? E porque ele tinha essa aliança, ele sabia que Deus ia ao seu auxílio. Ele, quando ele errou, ele clamava pela fidelidade de Deus, ele não clamava porque ele era rei, porque ele tinha títulos, né? Ele clamava pela fidelidade, pelo amor de Deus, e ele sabe que a misericórdia vem ao seu encontro, e sabe que a graça corre atrás do justo. Então, Davi ele não estava só esperando um socorro, né? Ele acreditava que a misericórdia de Deus se movia em sua direção. Então, isso muda completamente a perspectiva. A maioria das pessoas vivem tentando alcançar a misericórdia de Deus, mas Davi enxerga de uma maneira muito profunda. Deus não é apenas alguém que responde, ele é alguém que se aproxima, ele se permite, né, a ser encontrado. A misericórdia de Deus não é apenas um sentimento, ela é uma ação, né? Não é simplesmente, eu tenho misericórdia de ti como educação, né? Ele vai lá e te livra, ele vai lá e te dá o escape, né? Te tira daquela situação. Lembra muito um memezinho que fizeram agora, o Jon Snow do Game of Thrones, quando ele estava sozinho no meio da batalha e veio a cavalaria, e aí colocou assim, eu, né? E, e Deus, né? Eu orando para Deus. E aí, de repente, vem o exército por trás do Jon Snow para a batalha, né? O livrando daquele momento. Assim também é a misericórdia de Deus, é uma ação, ele vai para a batalha contigo, né? Então, Deus, ele possui todos os tipos de graça,
para os seus filhos, né? A graça que perdoa, que fortalece, que consola, que preserva e que sustenta, né? Tudo isso são tipos de graça que Deus tem para cada um de nós. E, e aí Davi faz um pedido muito curioso, né? Diante dos inimigos, ele ainda diz assim: não os mates, né? Então Davi entende ali a, sobre a justiça divina, né? E às vezes Deus não destrói imediatamente o perverso, ele só expõe, né? Para que ele venha a derrubar lentamente esses inimigos e que haja um aprendizado, né? O juízo de Deus não é apenas uma punição, é também um ensino. Ele também está dando a oportunidade dessas pessoas se converterem, né, em serem salvos. E aí ele nos mostra, né, que ele espera o movimento de Deus, né? A misericórdia, ela não está parada, ela vem, né? Ele entende o propósito do juízo. Deus não age apenas para resolver uma situação, ele age para ensinar as gerações. Ele chama Deus de escudo, então isso revela onde está a sua segurança, não na ausência de inimigos, mas na presença de Deus. Quantas vezes alguém deseja vingança imediata, quer ver o outro destruído, quer ver o problema resolvido rapidamente, mas Deus muitas vezes trabalha diferente. Ele permite que certas situações se desenrolem para ver o caráter, né? Lembrou Sérgio Cortella quando ele fala que precisamos escolher nossos inimigos, né? Escolher nossas batalhas. Se temos inimigos medíocres, seremos medíocres, né? Se escolhemos inimigos fracos, isso nos envelhece, né? Então, assim, Deus ele permite certas coisas para o nosso crescimento de caráter, para que venha a ser forjado, né? Para que a gente venha a aprender a confiar nele, a colocá-lo em primeiro lugar e até no último lugar, né? O alfa e o ômega, ele é em nossas vidas e assim devemos fazer ao início de um ciclo e ao fim de um ciclo, no início do nosso dia, ao fim do nosso dia. É Deus, né? Permanecer nele. Então, quando alguém te ferir ou te atacar injustamente, resista à tentação de pedir destruição, né? Ore assim: Senhor, faz justiça da tua melhor forma, né? Revele a tua verdade. Às vezes o teu inimigo está até te ensinando, está te mostrando que você está aí errando. Isso também vai te proteger, né, de amarguras pelo seu coração. Não levar para nada pessoal. Jesus, em Mateus 5,45, ele nos diz assim: ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Deus ele não é governado por impulsos de vingança, né? Ele governa com o propósito de redentor, sua bondade, sua misericórdia para todos, né? Lembrando que uma vez nós também fomos ímpios, lembrar que uma vez também nós estávamos do lado contrário. Então, glória a Deus por sua misericórdia, por ele não destruir por completo os seus inimigos. Por caso contrário, nenhum de nós estaríamos aqui. Romanos 12:19 diz assim: a mim pertence a vingança. Quando o homem ele tenta executar o juízo, frequentemente ele torna-se semelhante ao agressor, né? A pessoa lhe deu um soco, você quer dar dois socos, né? A pessoa te fechou no trânsito, você quer ir lá também fechar ele. Então, todo tempo é dessa forma, olho por olho, dente por dente. E Deus, ele julga com uma justiça totalmente perfeita, né? Uma situação que alguém lhe der um soco, eu sei que é muito difícil para homem,
mas é você sair dali, daquela situação, resolver de outra forma, para que aquilo ali não se agrave, né? Lembrando que você tem uma família para sustentar, sua esposa, seus filhos estão lhe aguardando, né? Que você volte para casa. A mesma coisa acontece no trânsito, se alguém lhe fechar, abençoe aquela pessoa para que ela chegue em casa em segurança, independente da ansiedade que ela está sentindo naquele momento, que ela esteja protegida e livre de todo mal. Existe uma diferença entre desejar a justiça e desejar a vingança. Há uma diferença muito grande nisso, né? Então, a vingança, ela quer sempre ver alguém sofrer. E o julgamento, quando você entrega o julgamento a Deus, ele protege o seu coração, né? A justiça, ela quer uma ordem restaurada. Muitas das vezes, uma punição traz o indivíduo de volta, né? Ou converte ele. Imagina todas as vezes que nossos filhos que tentaram andar, a gente o corrigisse de uma maneira severa. Todas as vezes que eles falaram uma palavra pela metade, né, a gente tomasse de uma maneira muito injusta. Teríamos filhos gagos e mancos, né? Ou se nossos pais tivéssemos feito isso conosco, seríamos da mesma forma. Então, quando você sofre a injustiça, seu desejo é justiça ou vingança, né? Provavelmente vai vir a primeiro momento, né? Um desejo. O humano, né, ele deseja isso, né? Vai vir vários cenários em nossas mentes para que possamos fazer a nossa própria justiça. Mas é como coloquei lá em cima, né, as três perguntas. Isso vai edificar? Isso vai agradar a Deus? Deus está vendo isso? Como será, né? São 3 segundos que vai te tirar daquele padrão, né, daquele modus operandi que a mente está condicionada pelo estresse, pelo cérebro reptiliano, né? Então, quem confia na justiça de Deus, ela consegue esperar. Vai acontecer. Quem não confia tenta executar a justiça com as próprias mãos. E quando isso acontece, a alma perde a paz. Eu lembro de um amigo que ele sofreu um acidente de moto e faleceu. E a moça responsável tentou, de alguma forma, fugir da sua responsabilidade, forjou algumas coisas, fez reportagem, arrumou um especialista de trânsito, né, para falar coisinhas ali para que as pessoas aceitassem. Mas logo depois veio a verdade, veio outras câmeras e mostraram, né, aonde ela tinha errado e que ela era culpada. Depois veio a justiça e está cuidando do caso, né? Foi considerada realmente culpada e ninguém precisou agredi-la, ninguém precisou trazer uma punição a ela, apenas foi clamado por justiça e ela está sendo feita. E aí a gente vai para o 12 e o 13. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras de seus lábios, na sua própria soberba, estejam enredados e pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os para que deixem de existir. Esse saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Então, Davi, ele revela aí um dos princípios mais profundos da justiça divina. O perverso muitas vezes é destruído pela própria boca. Você percebe que as pessoas que falam demais, pessoas que mentem demais, né, que tentam trazer a destruição de outros por falácias, né, por maledicências, elas mesmo caem, né, em contradição, elas mesmo tropeçam em suas línguas.
E aí a gente observa aí uma progressão, né? Ele fala assim, pecado da boca, depois ele fala orgulho, depois ele fala maldição e mentira. Então há uma corrupção que começa de dentro e transborda pela linguagem, né? É algo que a pessoa está carregada, está alimentada, que ela está cultivando dentro de si. E o que ela fala é somente aquilo que ela está dentro, né? Aquilo que pertence a ela. Então a corrupção ela começa de dentro. E aí a boca revela o coração. Não há algo ainda, mas há algo ainda mais forte aqui, né? Davi pede que eles sejam apanhados pelas próprias palavras. Então, esse aí é um padrão recorrente da nossa Bíblia Sagrada. O perverso, ele constrói a própria armadilha. A mentira que ele espalha, um dia o envolve. A acusação que ele lança, um dia retorna. A arrogância que ele proclama, um dia o derruba. E quando isso acontece, Davi é que ele nos mostra o motivo. Então se saberá que Deus domina, reina Jacó. A queda do orgulho humano revela o governo divino. E aí a gente vê, né? Palavras, elas não são neutras, nunca serão neutras. Por isso devemos ter muita atenção daquilo que estamos falando, assuntos que estamos conversando, intenções, né? Desde o início da Bíblia, Deus está mostrando o poder da palavra, né? Através da palavra, ele criou céus e terra e mar. Então, elas nunca serão neutras, elas carregam uma direção espiritual. O orgulho, né, que ele fala que prepara a queda, né? A gente vê inúmeras passagens das pessoas orgulhosas que agiram dessa forma e logo caíram, né? Então, quem fala como se Deus não existisse, inevitavelmente encontrará o seu limite, né? E a gente vê que o juízo de Deus tem propósito pedagógico, né? Ele vem para ensinar, né? O mundo aí lembra quem governa, né? E quantas vezes alguém se destrói pela própria língua? Promessas vazias, mentiras repetidas, ataques desnecessários, palavras arrogantes, né? Pessoas que falam como se nunca fossem responder a nada, né? Mas o tempo passa e muitas vezes a própria fala se torna prova contra ela. Faça um exercício simples hoje. Observe suas palavras. Cada palavra. Elas nascem de humildade ou de orgulho, verdade ou manipulação, amor ou ressentimento. Porque a boca sempre revela quem governa o coração. Em Mateus 12:34, Jesus nos ensina assim: a boca fala do que está cheio o coração. Então, a palavra, né, elas são uma outra janela da alma. Ela está demonstrando ali a janela aberta e você está vendo dentro da casa o que está dentro da alma, né? É a janela que é vista de fora para dentro, diferente dos olhos, né? Então, ela sempre vai revelar o que está na sua alma. Em Provérbios 18:21, nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, as palavras, elas moldam as relações, os destinos, a reputação. Ontem a gente estava num treinamento na academia e, e eu tinha falado para os professores, né, que a reputação deles jamais podem ser terceirizadas. E a reputação surge da palavra, né? Através daquilo que você está falando para si mesmo, daquilo que você demonstra para o mundo, o que que você está comunicando.
Tudo é uma maneira de se comunicar e vai definir suas relações com as pessoas, vai definir o seu destino, como será a sua carreira, como será a sua reputação, através daquilo que você fala, né? É fácil apontar a arrogância dos outros. Mais difícil é perceber quando o próprio coração começa a falar como se não precisasse de Deus. O orgulho raramente começa em ações, ele começa em palavras. Se alguém analisasse suas palavras dos últimos dias, encontraria humildade ou orgulho. Quem anda com Deus aprende a falar com reverência. Quem se distancia de Deus começa a falar como se fosse o centro da história. Mas toda boca que se exalta demais um dia encontra limite na realidade. Então vamos fechar a nossa boca, né? Não com medo, não com tensão, mas como um cântico antes da vitória aparecer. Vamos para o último bloco, 16 ao 17. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Então, o salmo que começou com inimigos cercando a casa de Davi, homens armados, uma noite de perseguição, a morte planejada. E olha só como termina. Davi cantando. Aí nada indica também que a situação já mudou, né? Os homens ali ainda estão lá fora, a ameaça ainda existe, mas algo mudou dentro dele. É incrível você ver, era só ele orar, ele poderia estar aflito naquela hora, era só ele buscar a Deus e o seu interno já mudava, né? E a gente às vezes quer mudar o nosso interno com a força do próprio braço para depois ir orar. Ah, hoje eu não estou bem para orar, né? E na verdade é para você orar para ficar bem. Davi é que ele nos mostra nos seus salmos. Então ele louva porque ele sabe quem governa o cenário, né? Pela manhã eu cantarei. Observa isso, né? Isso é fé, né? Ainda é noite, mas Davi já está falando do seu amanhecer, né? Quem conhece Deus aprende algo muito profundo. A noite pode cercar, mas ela nunca tem a última palavra. Então, Davi ele mostra aí um louvor antes da solução. Tá com problema, louva. Tá triste, louva, né? Ele não espera o livramento para cantar. Ele canta porque confia. Então, ele traz a sua memória espiritual. Tu tens sido meu refúgio. Ele está relembrando a própria alma, a mente, quem é o seu refúgio, né? Então, Davi lembra o que Deus já fez. E a memória de livramento do passado o fortalece, né? A fé no seu presente. E aí a identidade espiritual, Deus da minha misericórdia. Não é apenas Deus, é meu Deus, é o teu Deus. Assim como eles falavam, Deus do meu pai, o Deus do meu avô. Isso é firmar, né, identidade. É aí uma linguagem que revela a aliança. Quando ele fala meu avô, meu pai, eu, é o Deus que veio trazendo gerações para a sua vida. Então, a maioria das pessoas só celebra quando o problema termina, né? Quando o dinheiro chega, quando a crise passa, quando a situação resolve. Mas quem anda com Deus aprende outra coisa. A paz pode chegar antes da solução. Quando isso acontece, o louvor nasce, né?
um testemunho meu, ia passar por uma situação estressante, e o nosso líder Américo entrou em contato comigo, sendo a voz do Espírito Santo que já estava ecoando dentro de mim, só que meus sentimentos naquela hora estavam deixando bem baixinho. E aí o Américo veio falando coisas que já estava sendo ministrado, aumentando o volume da voz, né? E naquele momento ali foi me dando uma paz, né? Foi me dando uma alegria antes mesmo de eu lidar com aquilo, né? Um parêntese, né? A importância de ter pessoas de Cristo perto de você, né? Deus usa seus amigos como anjos, né? E aí nasce um louvor, né? Antes mesmo daquilo estar sendo resolvido. Então, existe aí um exercício espiritual, né, a ser feito para nós aqui. Antes de dormir hoje, declare, né? Senhor, eu ainda não vi a solução, mas eu confio no teu governo. Fale isso antes de dormir. Senhor, eu ainda não vi a solução, mas eu confio no teu governo. Eu confio em ti. Fica repetindo isso antes de dormir. Então, isso vai treinar o seu coração a viver com mais confiança, não no controle. E em João 14:27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, a voz do Mestre, né? Então, a paz que vem de Deus não depende da ausência de problemas. Você vai estar diante de situações e Deus contigo e tu vai estar resolvendo em paz, com tranquilidade, né? Sabendo que aquilo ali vai ser resolvido. Então, tudo depende da presença dele dentro de nós. Em Abacuque 3:17 ao 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. A fé madura, ela aprende a celebrar o caráter de Deus. Você celebra o caráter de Deus, né? Antes de ver os resultados. Assim já diz a música, né? A porta fechada, a porta aberta é sempre Deus, né? O sim e o não, o alfa e o ômega é sempre Deus. Alguns homens só cantam quando o sol, perdão, aparece. Mas os homens que conhecem a Deus, eles aprendem a cantar na madrugada, porque sabem que a madrugada não é o fim, é só o caminho para o amanhecer. E aí eu pergunto: o seu louvor depende do que Deus faz ou do que Deus é? Como anda aí o seu louvor? Se o louvor apenas depende das respostas, a nossa fé ela se torna frágil. Mas quando o coração aprende a confiar no caráter de Deus, o louvor se torna constante, porque Deus é constante, né? E você vai ser igual aqueles anjos que foram vistos prostrados, né? Louvando a Deus, adorando a Deus. Santo, santo, santo és tu, Senhor dos exércitos. Porque eles estavam ali sabendo quem é Deus, um relacionamento com Deus. Então, quando isso acontece, a noite perde poder sobre a sua alma. E aí você viu, né? Homens cercaram a casa de Davi, mas eles cometeram um erro. Eles cercaram a casa errada, né? Porque o coração de Davi já estava escondido em Deus. E quem aprende a viver assim descobre algo extraordinário. A perseguição pode cercar a casa, mas nunca consegue cercar a alma. Quando Deus é refúgio, a história nunca termina na noite, sempre termina no cântico da manhã. E como de costume, nosso texto final. Quando o mundo chama de
perda de tempo. Sempre existirá uma voz dizendo que orar é inútil. A lógica da incredulidade é antiga e previsível. Ela sempre tenta convencer o coração de que falar com Deus é desperdício de fôlego. Ela sussurra: isso não vai mudar nada. Seja prático, resolva suas próprias mãos, com suas próprias mãos. Orar não vai alterar o cenário. A incredulidade sempre trata a oração como último recurso ou como um recurso inútil. Mas quem aprende a viver com Deus enxerga diferente. A oração não é fuga da realidade, é acesso ao governo dessa realidade. O mundo acredita apenas no que pode controlar, mas a fé sabe que existe um trono acima de todo o controle humano. Por isso, quando a pressão apertar, quando a injustiça parece cercar, quando a noite parecer longa demais, existe uma escolha silenciosa que define tudo. Alguns entram em pânico, alguns reagem com raiva, alguns tentam resolver tudo sozinho. Mas há quem faça outra coisa. Há quem dobre os seus joelhos, não porque desistiu da luta, mas porque entendeu onde a luta realmente começa. Porque falar com Deus nunca será perda de tempo. É alinhamento, é reposicionamento, é o coração lembrando quem governa a história. É quando muitos se desesperam tentando controlar o impossível. Aqueles que conhecem o caminho da fé escolhem algo que o mundo raramente entende. Nós vamos atravessar a noite, não com espadas, não com soldados, mas com algo que o mundo raramente entende. Um coração que sabe que falar com Deus nunca é desperdício de fôlego, é começo do milagre. Amém, meus irmãos? Bom dia a todos. Até aqui o Senhor nos ajudou.